todos no precioso nome de Cristo Jesus, amém? Vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 ao 52, onde nós vamos trabalhar a reflexão do momento e nós vamos intitular, vamos dar tema a esta mensagem, Destaques em Marcos 10, 46 a 52. É o tema da mensagem, destaques em Marcos 10, 46 a 52. Nós vamos estar... Aí você pode acompanhar pela projeção. Diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar. Deus excelso, Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela semana que passou, já pelo primeiro dia dessa semana, agradecemos pelo suprimento, agradecemos por toda a provisão e proteção que o Senhor tem nos dado. Nesta hora, quando o Senhor nos oportuniza, juntos louvarmos, bendizermos o teu nome, específico esse momento quando a tua palavra for lida, a nossa petição, ó Deus, é que ela fale poderosamente ao nosso coração e venha sedimentar a nossa fé. Também que ela possa prover a fé salvífica à vida daqueles que estão aqui, que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Queremos pedir também que este mesmo poder, esta mesma graça, alcance aqueles que neste momento nos acompanham através das redes sociais, bem como no futuro próximo possam ouvir esta reflexão, que da mesma forma o teu poder perdure alcançando-os em todo o tempo e em todos os lugares. Portanto, ó Deus, usa-nos nesta hora como instrumento, simplesmente para transmitir a tua palavra com veracidade, pois assim nós oramos, da mesma forma agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Salvador, amém. Então, queridos, nós vamos trabalhar esse seguinte tema, destaques de Marcos 10, 46 a 52. Bom, todos aqui, creio eu que já ouvi uma mensagem em cima desse texto, você já conhece o texto. Eu não estou me alvoroçando a dizer que vou trabalhar o texto de modo que vou retirar dele todos os destaques. Não poderia eu fazer tal coisa. Mas eu quero trabalhar com vocês 4 destaques que, na minha visão, o texto nos fornece para o exato momento. É claro que ele nos fornece muito mais. E o primeiro destaque, ao meu ver, lendo o versículo 48, John,
o versículo 48, que nos diz assim, nós acabamos de ler, mas vamos revê-lo. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, no caso ali, o cego Bartimeu, clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeiro destaque que eu quero fazer é este: para alcançar objetivos elevados, para nós alcançarmos objetivos elevados, é preciso vencermos obstáculos. É muito simples, todos nós gostaríamos de estarmos nos patamares mais altos da vida. Mas, queridos, para chegar no alto, é preciso começarmos a subir de baixo. E nesta subida exige esforço. Então, qualquer subida, qualquer objetivo que nós pensamos em alcançar, nós precisamos vencer obstáculos. E qual era o obstáculo aqui para o cego? A priori, havia uma grande multidão que cercava ali Jesus. Não havia como o cego chegar até Jesus. Segundo, porque ele era cego. Era uma outra dificuldade para ele varar toda aquela multidão, sem saber discernir com precisão a localização de Jesus em meio àquela multidão. Então, havia vários obstáculos, mas eu quero fazer destaque aqui a dois obstáculos, principalmente, são os obstáculos internos da nossa vida, que nos impede de alcançarmos objetivos elevados. Muitas vezes, para uns, o objetivo do outro, que ele considera tão elevado, para mim é insignificante, mas para ele é elevado. Por exemplo, eu sou habilitado a conduzir automóvel, a minha carteira é AD, me permite dirigir ônibus, caminhões. Mas quem não tem uma carteira, quem ainda não é habilitado, ele tem um sonho de extrair, de conseguir a sua habilitação, a sua permissão, aí depois a A e assim sucessivamente. Na minha visão, é algo insignificante, porque eu tenho uma carteira AD, mas para ele é um objetivo elevado. Mas ele tem obstáculos. Ele tem que ir a uma autoescola, ele tem que estudar, depois ele tem que fazer os testes em um órgão autorizado pelo governo, etc, etc, etc. Até chegar lá. Ele tem obstáculos. E o número de pessoas que conduzem veículos motorizados irregular é muito grande. E se você chegar a perguntar sim, por que você não tem habilitação? Aí ele vai dizer, porque eu não tenho condições financeiras, outro, porque eu sou semi-analfabeto, aí vem muitos porquês. Mas tem um obstáculo. Tem um obstáculo. Mas quem não gostaria já de dar um salto daqui a conseguir sua habilitação? Queridos, tudo é obstáculo. Todos são objetivos. Qual é o seu objetivo? Que tem te impedido? Quais são os obstáculos que têm te impedido de alcançar tais objetivos? Cada um de nós aqui temos. Não há uma só pessoa neste recinto que diz, eu não tenho objetivo nenhum. Então você não vive, então você já morreu. Sempre queremos algo mais. Alguns gostariam de casar, ter um bom casamento. Eu gostaria de conseguir minha casa própria, meu próprio transporte, são objetivos. Eu gostaria de passar num concurso público, federal, coisas dessa, é um objetivo. Então todos nós temos. Eu gostaria de ser um pregador da palavra, eu gostaria de ser um crente mais espiritual. São objetivos. Mas em meio a esses objetivos, existem obstáculos. Zaqueu, como todos nós, temos os nossos obstáculos interiores. Medo, complexos, pessimismo, conformismo. Então, tudo são obstáculos interiores. São obstáculos. Alguns até conseguiu alcançar a habilitação, mas não conduzem. Porque existem obstáculos interiores. Medo.
complexo, não, eu vou bater. Eu já ouvi de pessoas que ele conseguiu tirar a sua habilitação, ele comprou o seu carro, mas ele tem medo de dirigir um outro veículo, porque ele acha que só consegue conduzir aquele veículo dele. Um outro ele não consegue. O que é isso? Medo. Medo. Então todos nós temos esses obstáculos interiores. Temos também os obstáculos externos ou exteriores, que podemos abrangê-los de uma forma geral, as chamadas forças espirituais que lutam para nos impedir de alcançarmos, então, os nossos triunfos. Há muitas forças. Essas forças também, elas podem ser humanas. Pessoas por invejas, ou outros porquês, elas se tornam obstáculos a nós. Então temos que vencer esses obstáculos internos e externos. Senão, continuaremos a sonhar, mas sem avançar à conquista dos sonhos. Então, qual é o seu objetivo elevado? Não, pastor, o meu não é elevado, é tão pequeno. É sim, é elevado. Qual é o seu objetivo elevado? Não fique parado. Não fique parado. Quando o povo de Deus chegou diante do mar morto ali, o mar, então eles pararam. Ali estava aquele mar. Quando Moisés vai a Deus, Deus disse: sim, por que tu busca a mim? Diz o povo que marche. Diga o povo que vare o mar. Mas como nós vamos atravessar este mar andando? Cadê os barcos? Diga o povo que marche. Então, queridos, nessa nossa pretensa marcha, há um obstáculo à frente, que às vezes a nossa visão limita nos dizendo: você não vai vencer. O obstáculo é grande, você não tem capacidade para vencer. Mas a primeira coisa, quando eu vou fazer um julgamento diante de algo que eu tento querer conseguir, é assim: alguém conseguiu? Conseguiu. Então, se alguém conseguiu, eu posso também conseguir. Você não é inferior a ninguém. O teu cérebro é do tamanho do outro. Pode ser que teus braços, eles até sejam um pouquinho menor do que o outro, mas você vai alcançar do mesmo jeito. Quando eu servi o exército, eu fazia parte da equipe de atletas ali no exército. E eu era corredor de 100, 4x100. E havia um camarada ali na minha unidade, inclusive da minha companhia, ele era baixinho. Eu acho que era o mais baixo ali da companhia. Mas aquele cara era uma máquina em correr. E eu só ficava em segundo lugar. Eu nunca ganhava dele, né? E eu, rapaz, como é que pode um cara com as pernas tão curtas dessa e ter essa velocidade? Mas aí o que é que acontecia? Acontecia que ele tinha pouca resistência. Toda vez quando ele corria 100, quando ele chegava na reta final, ele faltava era morrer. Até que ele desistiu. Porque ele não tinha resistência. E aí o que é que sobrou? Para mim. Agora eu era o melhor. Certo? Eu não era tão veloz quanto ele, mas eu tinha resistência. Ou seja, porque pela lógica, era eu para ser o mais rápido, porque minhas pernas eram maiores. Eu era franzino, eu tinha um corpo atlético. Mas ele não, ele era veloz. Ele era aquele papa-légua da vida, né? Então, queridos, não importa o seu tamanho, você é capaz. E saiba, sem pularmos, sem vencermos esses obstáculos, não vamos jamais sermos campeões.
Se não superarmos obstáculos, nós não seremos campeões. Aqui estava o cego, Bartimeu. A turma dizia: cala a boca, cego. E ele mais alto, ou seja, quanto mais a turma mandava ele calar a boca, mais ele aumentava o volume. Vamos lá novamente? E a multidão, ou seja, talvez não fosse 100%, mas uma grande maioria dizia: cala a boca. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, em quantidade e intensidade. Então alguém vai dizer para você: você é um fracassado. É aquela palavrazinha popular, um João ninguém. Não sei por que eles botaram o João, eu não sei. Mas tudo bem, você é um João ninguém. Então voe mais alto. Você não é um João ninguém, você é você, da forma como Deus lhe criou, com toda a capacidade de vencer. Então, queridos, primeira coisa que eu faço destaque desse texto é essa: para alcançarmos objetivos elevados, é preciso vencer obstáculos. É preciso vencer obstáculos. É interessante, aquele que já alcançou um patamar ao qual você almeja alcançar, você pensa que foi fácil para ele chegar ali. Foi não, querido. Não foi fácil não. Não foi fácil. Foi difícil. Segunda coisa que eu quero destacar de Marcos 10, 46, 52, versículo 49, Jonathan, por gentileza. É isso. Não importa onde e como o homem esteja, Deus importa-se com você. Não importa como você esteja, onde você está, Deus se importa com você. Isso é um grande destaque. Olha, quando aquele homem aumentou o volume, Jesus ouviu, Jesus parou. Parou. Mas Senhor, tu vai parar por quê? Tu está numa progressão, tu vai parar por quê? É um mendigo, é um esmolé, é um cego, Senhor. Quem era aquele homem? Ele não tinha, segundo o texto, nós não vemos aqui nenhum destaque social. Era um homem de posição. Não, o texto diz, era um mendigo, era um esmolé, cego. É aquele camarada que quando a gente chega no semáforo, vem pedir uma moedinha. A diferença é que esse não usava droga, e a maioria dos que pede, usam. Só isso. Só isso. Não era um homem mas Jesus parou. Então, se Jesus parou para atender aquele desprovido socialmente, aquele desprovido da saúde, por que ele não pode parar para ouvir você? Jesus se importou com o cego. Ele se importa também com você. Outra coisa dentro desse destaque é que Jesus, quando olhou para aquele homem, ele não viu o que aquela multidão via. Um mero cego, um pedinte, não. Jesus, olhando para aquele homem, ele viu exatamente a imagem e a glória de Deus. Porque nós fomos feitos desta forma, e a visão que Deus quer ter de cada um de nós. Agora aí vem os meus complexos. Vem aí aquela autopiedade. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. É porque eu sou pobre, é porque eu sou preto, é porque eu moro na favela, é porque vem isso aí. Sim, Deus fez você assim. E Ele diz, eu estou te fazendo porque você para mim é importante. Se não fosse importante, Deus não teria nos feito. É lógico. Ele ia fazer você para quê? Se você não é importante para Ele.
Eu vou fazer o Araújo só porque eu quero fazer o Araújo, mas ele não serve para nada, ele não tem nenhuma importância para mim. Não, não foi assim. Nós temos importância. Então, não importa, irmãos, onde você está, não importa a sua condição, você é importante para Deus. Deus se importa com você. Chega desse mimimi, eu não sou nada. Algumas pessoas dizem, na igreja ninguém liga para mim. É porque você não tem celular. Compre o celular e dê seu número que o povo vai ligar. Pronto. Então Jesus se importou com aquele homem. Jesus se importou com aquele homem. Terceiro destaque que eu quero fazer. Versículo 51, por gentileza, John. Vou ler logo o versículo. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista, que eu possa ver. Então qual é o destaque aqui? Querer, irmãos, querer é o primeiro passo para a solução do problema. Mas é o primeiro, não é o último, não é o definitivo, o passo definitivo, é o primeiro passo. A questão é que muitos precisam, mas não querem. Muitos precisam, mas não querem. Eu acredito que todos nós aqui já estivemos em algum momento da vida que nós sabemos que precisamos de algo, mas eu não quero. Eu não quero. Quer ver? Alguém abre a torneira que está secando os auxiliares ali, né? Eu preciso fazer exercícios físicos. Eu preciso para manter a saúde. Mas eu não quero ir à academia. Levantar ferro é ruim. Fazer caminhada ou levantar cedo é ruim. Tá? Eu preciso deixar de tomar refrigerante. Mas é tão bom ele geladinho. Quantas vezes nós sabemos que temos um pecado de estimação, nós precisamos deixar aquele pecado, mas é só falta de água, Fábio. Ele vai trabalhar. Então, às vezes, nós sabemos disso. Eu preciso, mas não quero. Nós queríamos assim, que Deus invadisse a nossa vida, Ele chegasse e metesse o pé na porta e arrebentasse a porta da nossa vida e dizer: olha, eu vou te transformar agora, ou você querendo ou não. Há muitas situações na nossa vida que nós queríamos assim, que alguém chegasse e nos forçasse a fazer. Bora, rapaz, levanta, nós vamos agora para a academia, bora, bora, malha aí o ferro, malha o ferro. Quem não gostaria? E às vezes a gente faz pacto, né, com alguém. Tu passa lá em casa, hora tal, que aí eu vou contigo. E por que você não vai só? Às vezes nós queríamos que Deus arrebentasse, mas Deus não vai arrebentar a porta. Ele diz: você precisa abrir a porta. Eu não vou arrebentar a porta. Apocalipse 3:20. Eu não vou arrebentar a porta. É você que vai abrir. Eu só entro se você abrir. O que foi que Bartimeu fez? Tomou a iniciativa. Já pensou? Se ele tivesse pensado desta forma: não, esse homem é Deus. Ele sabe que eu estou aqui no meu cantinho, caladinho, eu não vou perturbar. Se ele quiser me curar, ele vem até aqui e me cura. Sabe? Muitas vezes nós pensamos assim: não, eu vou ficar aqui no meu canto. Se o pastor quiser, se a igreja quiser me convidar, pois fique no seu cantinho. Você vai morrer assim. Vai morrer no seu cantinho.
Tome a atitude, querer, irmãos, querer. Não basta precisar, é necessário querer. Querer. Ele quis. O que que tu queres? É a pergunta de Jesus a ele. Que eu tenha vista. Então Jesus diz para cada um de nós: o que é que tu queres? Temos que dizer. Então, aquele simples mendigo, ele tinha esta força de vontade. Ele sabia o que de fato precisava e sabia de fato o que queria. Às vezes nós sabemos o que precisamos, mas não temos esta claridade do que queremos. Tem diferença, você pode dizer, não tem? Tem diferença sim. Então, querido, por muitos, ou porque muitos precisam, mas não querem. É uma pergunta. Sabe por quê? Ser curado da cegueira exigiria daquele cego uma mudança. Sabe qual? Jesus agora curou. Qual seria o argumento dele para continuar mendigando? Aquele que dava a esmola para ele, agora diria, sim, tu tens saúde. Por que tu está aí mendigando? Vai trabalhar, rapaz. Então, querer exige mudanças. Tudo que nós quisermos vai exigir de nós uma postura diferente, iniciada com mudanças. Aí o que é que acontece? Todo ser humano gostaria de ser uma pessoa muito elevada espiritualmente, mas para isso ele vai ter que abandonar algumas coisas. Ou eu não quero abandonar isso aqui. O que foi que aconteceu? Eu não estava lá, não vi, o texto não fala, mas eu acredito que pela expressão que o cego seguiu Jesus, no dia seguinte ele não voltou mais a mendigar. Houve uma mudança na vida dele. E muitas pessoas não querem mudar. Eu gostaria de receber um bom salário, ter a minha carteira assinada numa profissão elevadíssima, mas eu não quero trabalhar, eu quero só receber o contra-cheque. Não, para receber tem que trabalhar. Mas eu não quero trabalhar, então não recebe. Olha aí. Então é isso. Muita gente sabe que precisa mudar, mas não muda porque sabe que virá responsabilidades, exigirá mudanças. Quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu tenho muito desejo de ser um crente, um dia eu ainda vou ser um crente. Agora não adianta questionarmos essas pessoas, dizer, sim, mas e por que você não é agora? É exatamente o medo dessas mudanças, mas ele sabe que precisa ser um crente. E por último, eu tenho lutado para diminuir o meu tempo de mensagem. Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus, né? Eu vou conseguir. Então não vou contar muita história não. E por último, vamos lá para o versículo de número 52. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo ele começou a enxergar. E seguiu a Jesus pelo caminho. Ora, queridos, para mim o destaque aqui é este: Deus, Ele quer, Deus, Ele deseja, Ele quer nos curar de forma integral. Deus, Ele vê o homem no seu todo. Ele vê o homem
no aspecto espiritual, no aspecto da sua alma, o seu psique, no aspecto do seu corpo, soma. Então Deus ele quer trabalhar-nos corpo, alma e espírito. Poderíamos citar vários textos. Foi o que ele fez. Ele curou aquele mendigo. Olha, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aí você diria: sim, mas está falando da salvação, da vista dele. Não. A palavra aí é sozo, que significa salvação espiritual. O livrou da condenação eterna. O colocou agora no patamar dos salvos. Segundo, então houve aí uma cura espiritual. Segundo, e logo viu. Cura física. Depois, e seguiu Jesus pelo caminho. Uma salvação aqui, podemos dizer, social. Poderíamos usar vários textos aqui, várias terminologias, emocional, ou sei lá, qualquer coisa assim. Aquele homem agora, ele tinha liberdade social de progredir e vir. Agora, ele tinha plena liberdade para exercer na sua plenitude os seus direitos como cidadão. Não era mais aquele mendigo ali, limitado, que saía da sua casa, sei lá, para o seu ponto de mendigar e coisas. Não, agora ele era um seguidor de Jesus. Ele foi curado, corpo, alma e espírito. E é isso que Jesus quer fazer com cada um de nós. Nossas enfermidades espirituais e emocionais pode até nos colocar da mesma forma na beira do caminho como aquele homem estava. Pessoas que estão hoje num patamar social elevado, aí amanhã é acometido por uma doença emocional que termina atrapalhando todo o seu corpo, todo o seu espírito, uma depressão profunda, e ele vai lá para... Então Jesus ele quer trabalhar-nos de uma forma plena, integral. Ele quer fazer isso conosco. Um bom corpo, um bom espírito, uma boa mente, psique, alma. A cura deste homem começou, poderíamos até fazer uma pergunta: quando a cura desse homem começou? Mas eu já parto para uma afirmação. A cura desse homem começou a partir do momento que ele ouviu falar de Jesus. Porque eu não acredito que as informações de Bartimeu foi meramente nesse contexto. Eu acredito que ele já ouviu falar, já tinha ouvido falar da fama de Jesus, as proezas, os milagres que Jesus havia efetuado. E a fé começou. Agora vem a oportunidade. Aquele Jesus que eu já ouvi, aqui, o botão vermelho foi acionado. É agora. Muitos de vocês que ainda não entregaram a vida a Jesus, já tem uma fé dentro de vocês, que está em erupção, a ponto de explodir. Deixe que hoje essa fé exploda. Não deixe que esta fé continue dentro de vocês inoperante. Porque o cego Bartimeu, ele não tinha como acender o estopim daquela fé para ela explodir, porque Jesus não estava ali. Jesus é o fósforo que acende o estopim da fé. Diz o texto que Jesus por ali passava. Então foi o momento de Zaqueu dizer: vou pegar agora e detonar aqui a minha fé. Faça a mesma coisa. Jesus está aqui nesse lugar, porque a palavra diz: onde estiver 2 ou 3
reunidos em meu nome, ali estarei. Então deixe Jesus nesta hora acender esse estopim da fé que está dentro de você em evolução, querendo fazer efeito. É simples, é simples. Então diga para Jesus, da mesma forma como o cego ali, Bartimeu disse: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus vai dizer: o que tu queres que eu te faça? Essa resposta foi dada para Jesus de várias formas. Um certo homem disse: Senhor, aumenta a minha fé. E assim cada um disse, ou deu a resposta para Jesus de uma forma. Você não é cego fisicamente, mas é um problema. Então diga para Jesus nesta hora, que ele diz: o que tu queres que eu faça? Diga para ele. Abra a sua boca, abra o seu coração. Não tenha medo da multidão. Não deixe que esta multidão se torne ou torne você um prisioneiro de si mesmo. Esse homem, Bartimeu, ele foi curado, restaurado, integrado à sociedade. Seu espírito recebeu salvação, sua alma ganhou senso de valor próprio. Irmãos, um ser humano sem um senso de valor próprio, sem conhecer a si mesmo o seu valor, ele não pode se amar. Ele vai sempre dizer: quem sou eu? Eu sou um nada, eu sou um insignificante. Ele não vai poder amar o outro, porque a Bíblia diz, Jesus disse, que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, eu preciso me amar primeiro para poder amar o meu próximo. Então aquela pessoa que não se ama, não se valoriza, ela não vai amar o próximo, ela também não vai valorizar o próximo. Ela não está em harmonia consigo, logo não vai estar com o próximo. Então ele foi curado, né, deste senso de valor próprio, a sua alma. O corpo também recebeu esta cura. Então Deus nesta noite, Ele quer curar você de todas estas enfermidades. Deixe Jesus trabalhar na sua vida. O cego deixou, e ele deixou de ser o lixo da sociedade ali, para ganhar o ideal dado por Deus de viver. Eu já ouvi pessoas dizerem para mim que não tem valor. Ganhe nesta hora o ideal dado por Deus. Portanto, Jesus sempre está passando. O porém é que muitas vezes as pessoas não percebem. E elas não percebem por quê? Exatamente porque estão envolvidas demais com aquilo que é o secular e não sentem a presença de Deus passando ou ao lado dela. Mas volto a afirmar, Jesus está neste lugar, pertinho de você, dizendo ao teu ouvido: o que você quer que eu faça? Não podemos fazer mais nada, agora é com você. A multidão parou de incomodar o cego, a multidão parou de dizer: cala-te. O mestre chegou a ele e disse: o que tu queres que eu faça? Agora é contigo, Bartimeu. Agora é com você. Você é o Bartimeu do momento. Você é o Bartimeu da hora. A palavra foi dada. O que você quer que Jesus faça? Diga para ele nesse momento. E enquanto a igreja ora, eu quero convidar você para dizer a seguinte coisa: Senhor, aumenta a minha fé, salva a minha vida nesta hora. Eu quero ser um servo teu, eu quero te servir com integridade, eu quero ter cura integral.
Diga isso para Jesus. Receba Jesus nesta hora como Senhor, como Salvador da tua vida. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai assim, levantar uma de suas mãos, e nesse gesto você vai estar dizendo: eu estou entregando a minha vida a Jesus, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Onde você está? Não tenha vergonha. Levante sua mão. Creia em Jesus nesse momento. Onde está você? Você vai levantar a sua mão. Após eu vê-lo ou vê-la, você vai baixar. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso nesta noite? Não tenha vergonha. Eu estou chamando a você para neste momento dizer a Jesus da sua necessidade de salvação eterna. Deus diz: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, vamos discutir. Ainda que os seus pecados eles sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a lã. Então Deus, ele chama você nesse momento para que você apresente suas queixas diante dele. E ele diz: eu vou resolver o teu problema. Onde está a primeira pessoa que quer nesta noite dizer sim para Jesus? Amém. E a segunda? Onde está a segunda pessoa? Você vai assim, levantar a sua mão. Após eu vê-la ou vê-lo, você vai baixá-la. Onde está a segunda pessoa? Não tenha vergonha. E a terceira? A igreja está orando. Onde está a terceira pessoa? Até parece que o pregador é insistente. Mas olha, quão boa é essa insistência para o teu próprio bem. Eu pergunto pela última vez. Graças a Deus. E a quarta pessoa? E a quarta pessoa? Há mais alguém entre nós? Se não há, eu encerro o convite e que Deus continue multiplicando suas bênçãos sobre você. Eu quero agora orar por você. Eu queria convidar você aqui, queria apresentar você à igreja, você que levantou a mão. Não tenha vergonha, pode vir. Quero orar por você. Pode vir. Você quer vir? Você que levantou a mão? Você diz: não, eu não levantei a minha mão no momento do convite, mas eu decidi nesse momento. Não tem problema, você pode vir. Saia do seu lugar, venha. Não tem problema. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Aqui nós temos o Gabriel. Gabriel, você já participa do célula, Gabriel? Não? Muito bem. E aqui nós temos o Kelvin. Irmão da Cassiane. É amigo das peladas, né? Da bola, né? Bola. Bem, ele participa de alguma célula, Gilvan? Não, né? Cadê a célula dos homens aí que o Gilvan pertence aí, ó? Cadê a célula da Anne Kemmer aqui? Vamos receber aqui o Gabriel e o Kelvin. Muito
bem, agora a célula vai ficar aqui, vem para cá, Gabriel, para fazer destaque aqui das células. Igreja, fique em pé. Vamos levantar as nossas mãos na atitude de abençoar essas novas vidas em Cristo Jesus. Deus eterno, obrigado pela vida do Gabriel, esse adolescente que nesse momento se coloca diante de ti, diante da tua igreja, dizendo que quer vida nova, quer ser transformado, quer ser uma pessoa amplamente utilizada no teu reino. Também nós aqui estendemos as nossas mãos ao Kelvin. Tu sabes, ó Deus, a sua vida, o seu levantar, o seu sentar, o seu pensamento. E neste momento nós estendemos as nossas mãos para também abençoá-lo em teu nome, decretando a ele todas as bênçãos espirituais oriundas dos altos céus, do trono do nosso Deus. Que ele seja uma pessoa transformada, restaurada, lapidada, Senhor. Seja coluna, seja baluarte no seio da tua igreja, no teu reino. Que a partir de agora nós decretamos a quebra de toda e qualquer maldição, todo e qualquer vínculo do pecado, do inimigo contra estas vidas, Senhor. E decretamos liberdade para viver a vida plena que o Senhor Jesus quer para eles. Que eles possam, ó Deus, se integrar na tua casa, serem ganhadores de almas, com um testemunho vivo e eficaz onde quer que eles estejam. Ó Pai, traz liberdade, traz o poder, que o teu Espírito aposse-se poderosamente destas vidas, que sejam elas ganhadoras de almas para o teu reino, pois assim nós os abençoamos e abençoamos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Então o pastor Edmar vai pegar aí todo o endereço do Kelvin, né, para fazer visita, e a Anne do Gabriel pega todo o endereço do Gabriel direitinho, né? Podeis sentar.